Oi pessoal, sejam bem-vindos à 12ª videoaula de estruturas de dados. E nessa videoaula nós vamos falar de um conceito muito importante da programação e uma coisa que a gente vai usar muito também na próxima matéria, que é justamente árvores binárias. E esse conceito é o conceito de recursividade, é o conceito da gente trabalhar com recursão. Mas o que seria uma recursão? Uma recursão é basicamente uma função que chama ela mesma. Então, um exemplo bem simples de recursão seria isso daqui, ó. Uma função que faz uma tarefa aqui, ó, e ela está chamando ela mesma. Então, olha que interessante aqui, ó. Tá vendo que a função vai chamar ela mesma? Aí depois, quando ela for executada pela segunda vez, ela vai chamar ela mesma, vai chamar ela mesma e vai ficar assim, ó, chamando ela mesma. Então aqui, ó. Aqui se eu chamar essa função aqui, ó, o que vai acontecer? Vou chamar ela aqui, ó, e executar o código para ver como que vai ficar. E aqui deu um erro, né? Esqueci de colocar o printf, né? O f do print. Aí então ela vai ficar dessa forma daqui, ó. Tá vendo que ela não tá parando? Ela tá chamando ela mesma, que chama ela mesma, que chama. E assim fica infinitamente. Até a gente encerrar o programa, né? Só que aqui a gente poderia adicionar, fazer uma forma dela parar, né? Ela executar só tantas vezes. Então aqui, ó. O que poderia acontecer? Vamos supor que eu vou colocar aqui, ó. E você vai executar isso aqui, ó, N vezes. Então o que vai acontecer? Você chama um oi e depois você vai falar, ah, agora eu já executei oi vezes, né? Então eu vou chamar, você tem que executar mais N menos 1 vezes. Então o que tá acontecendo? Vamos supor, falei, você tem que executar 5 vezes. Então ele já executou, chamou ele mesmo e falou, ah, agora executa mais 4 vezes. E depois o de 4 aqui, ó. Oi, e agora executa mais 3 vezes. E depois o de 3. Oi, executa mais 2 vezes. E assim vai. Até que vai chegar no momento que vai ser 0, né? Então o que vai acontecer? Se for 0, a gente vai forçar a função a parar. Então, se n for 0, ou melhor, se ele for 0 ou menor do que 0, se ele for menor ou igual a 0, a gente vai fazer o que? Return aqui, ó, que não dá em nada. Por que o return? Mas não é o void. É um void. Só que quando chegar aqui, ó, o void não retorna nada, né? Então quando chegar no return aqui, ele vai forçar a parada. Então é isso que vai acontecer. Então vamos colocar aqui, ó. Executa isso 10 vezes. Melhor, 5. Vamos colocar. Executa 5 vezes. Vamos ver se vai dar certo. Vamos executar aqui agora e executou 5 vezes. Olha que beleza. Mas aqui é um exemplo bem inútil, né? O que poderia ser um exemplo mais útil do que isso? O exemplo mais útil seria que nem na matemática, fatorial. É um exemplo muito bom. Porque olha aqui, ó. Fatorial de 5. 5 fatorial. O que é o 5 fatorial? Não é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas isso daqui, ó, é 4 fatorial, não é? Então 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 fatorial. Mas aí, ó, 4 fatorial. Eu tenho que calcular o fatorial de novo, né? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia chamar de novo a função aqui, ó, de fatorial. Então se eu quero calcular o 5 fatorial, eu poderia fazer uma função que vai falar, ah, o 5 fatorial nada mais é do que o 5 vezes 4 fatorial. Só que o 4 fatorial, eu chamo a função de novo, né? E depois ele vai falar, ah, mas 4 fatorial nada mais é do que 4 vezes 3 fatorial. E assim vai. Ele vai ficar assim, ó, sempre falando que uma coisa é tal mais tal fatorial. Sempre vai ficar falando, ah, tal número nada mais é do que ele vezes n menos 1 fatorial. Poderia fazer assim, ó, essa aqui que seria a fórmula, né? Então é um negócio muito simples da gente fazer se a gente for usar a recursão. Se a gente não usasse a recursão, o que aconteceria? A gente teria que fazer um for para isso, que não seria necessariamente difícil. Só que o nosso objetivo aqui, ó, é treinar a recursividade, treinar fazer uma função, chamar ela mesma. Então, o que vai acontecer? Eu vou criar uma função nova aqui, ó, vou apagar essa aqui. E o fatorial é um número, né? Sempre um número inteiro. Então eu vou criar com int, com retorno de int. A função fatorial. Então, eu vou querer calcular o fatorial de n. Então, tem que receber o n, né? Então, eu vou falar. O fatorial de n nada mais é do que n vezes o fatorial de n menos 1. Aí, ó. Foi o que eu tinha escrito lá, não é? Aí, ó. Ele vai retornar o quê? N vezes fatorial de n menos 1. Então, aqui, ó. Ele vai retornar isso aqui. Perfeito, né? Então, se eu executar, vamos supor, eu vou colocar um int site de fatorial aqui, ó. Eu vou tentar calcular o fatorial de 5. Então, beleza, né? Se eu vou dar o printf aqui, o que vai acontecer? Ele não vai mostrar nada pra mim. Justamente porque ele nem vai chegar nessa linha de código daqui, ó. Tanto se eu for executar aqui, ó, tá vendo que ele não tá mostrando nada? Aí, até parou aqui, ó, ele parou forçadamente, porque, digamos, esgotou a memória. Não foi bem isso que aconteceu. Mas já chegou lá no fim e não deu em nada. O que tá acontecendo? Olha aqui, ó. Ele tá fazendo isso infinitamente, não tem como o código saber como que ele vai parar. Chegou numa parte que ele tentou calcular o fatorial de 0. Fatorial de 0 é 1, né?
Mas o que ele falou? Ah, fatorial de 0 é 0 vezes fatorial de menos 1. Aí, isso aqui já deu problema, né? Ó, fatorial de menos 1. Já tá estranho isso aqui, né? Mas depois ele continuou. Fatorial de menos 1 vai ser o quê? Menos 1 vezes fatorial de menos 2. Ele ficou assim, ó, até chegar no menos infinito, digamos. Tá vendo que ele nunca vai parar? A gente tem que falar pra ele parar. Tem que falar pra ele parar quando chegar no zero. Porque o zero seria o limite, né? Não tem fatorial de menos 1, mas fatorial de zero tem. E qual que é o fatorial de zero? É o 1. Então, esse que vai ser a nossa condição de parada. O fatorial de zero. A gente tem que falar, quando você chegar no zero, você para. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Se o número for zero, se o número que eu escrevi for zero, quer dizer que ele tem que parar. Então como que eu vou fazer a função parar? Eu vou chamar um return aqui, ó. Eu vou retornar o quê? Retornar o valor dele, né? Aqui, ó. Fatorial de 0 é quanto? É 1. Aí ele já vai parar. Então o que que vai acontecer? Vamos supor aqui, ó. Fatorial de 3. Fatorial de 3, ele falou, fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. E depois o de 2. Ele falou, fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 1. Aí depois continua no 1 aqui, ó. 1 fatorial de 1. 1 vezes fatorial de 0. Aí depois fatorial de 0. Ele falou, opa, fatorial de 0 chegou nesse if daqui, ó. Então eu vou ter que retornar 1. Então é 1. Fatorial de 0 é 1. Então o que que ele fez? Ele apagou tudo isso aqui, ó. E colocou, agora eu já sei que fatorial de 0 é 1. 1 vezes 1. Então, então fatorial de 1 é 1. Então eu vou substituir ali em cima, né? Ó. Então eu vou substituir aqui, ó. Fatorial de 1, eu vi que é 1. Então quer dizer que o fatorial de 2 é 2, né? Então já posso substituir aqui também, ó. Fatorial de 2 é 2. Então quer dizer que o fatorial de 3 é 6. Então ele vai e me retorna 6. Assim que ele vai fazer, tá vendo? Ele vai de cima para baixo e de baixo para cima. Então é basicamente isso que ele tá fazendo, sabe? Aí olha aqui que interessante. Ele vai executar esse if daqui, ó. Se ele for verdade, ele vai ativar esse return daqui. E a função vai parar instantaneamente. Ele nem vai passar para a linha de baixo, que é essa daqui, ó. Então não vai ter risco dele ficar infinitamente. Agora, se eu for executar isso aqui, ó, vai dar certo. Olha aqui que legal. Eu vou aqui, ó, executar e ele tá me dando 120, que é justamente o fatorial de 5. Aí, ó, fatorial de 3, que a gente já viu ali, né? 6. Aí, ó, tá dando fatorial de 3 perfeitamente. Se eu colocar um valor muito grande aqui, vamos colocar 20. Fatorial de 20, aí ele já me deu um número negativo, né? Não era pra ser isso aqui. O que tá acontecendo? Ele deu um número tão grande que simplesmente a variável int ela não conseguiu guardar um número tão grande quanto isso. Isso que aconteceu, ele não conseguiu guardar porque é um número muito grande. Então o que que eu poderia fazer? Eu quero falar, guarda um número muito grande. Poderia tentar usar esse tipo de variável daqui, que é um tipo de variável que guarda um número muito grande, mas isso fica mais a curiosidade. Ó, se eu vou tentar aqui, ele também estourou. Opa, então é maior do que esse aqui ele consegue suportar. Então vamos tentar um tipo que suporta maior ainda, o tipo double. O tipo double é para número com vírgula, só que ele suporta uns números muito grandes. Vamos ver se ele consegue. Ele também não tá conseguindo. Por que que ele não tá conseguindo? Porque olha aqui, ó. Aqui ele tá retornando um valor muito grande. E esse valor muito grande tá tentando guardar no int. Mas o int não suporta, né? Então é claro que ele vai quebrar. Vamos tentar agora com long long de novo. Vamos ver se o long long daria certo. Mudando para long long em cima e aqui embaixo, vamos ver se agora tá dando certo, né? Agora ele tá dando também um número negativo um pouquinho diferente. Mas é porque aqui, ó, que ele espera receber o número inteiro, né? Vamos ver se agora dá certo. Agora ele já tá mostrando um número aqui, né? Eu não sei dizer de cabeça se tá certo ou não, mas pesquisando aqui na internet, aparentemente tá certo esse número daqui. Então aqui seria só a título de curiosidade mesmo, né? De talvez, se você colocar alguns números muito grandes, pode parecer que tá dando valor errado, tá dando um valor negativo aqui, ó, que não era pra dar. Mas não é porque a função tá errada, é porque essa função daqui ela vai dar uns números muito grandes pra gente. E dependendo do tipo de variável que você usar, ela não vai aguentar guardar um número tão grande. Então agora, voltando ao assunto da videoaula mesmo, né? Essa aqui seria um exemplo de recursividade. Isso que seria usar a recursão a nosso favor, fazer uma função que chame ela mesma. Um exemplo muito bom também seria a sequência de Fibonacci. Aqui, ó. Vamos supor aqui, sequência de Fibonacci aqui, ó. Vamos fingir que ela é uma função bem simplesinha. Igual a gente viu lá que função lá de n fatorial nada mais é do que o n vezes o fatorial do número anterior, né? É isso. E Fibonacci? Vamos agora fingir que isso aqui é Fibonacci. Fibonacci de um número sempre é a soma dos dois números anteriores, não é? Então aqui, ó. Fibonacci de um número é a soma do número anterior com o outro número ainda. Aí, ó. Então eu posso usar isso para saber o Fibonacci de qualquer coisa, basicamente, né? Olha que interessante. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 5, comecinho da sequência de Fibonacci, né? Então aqui, ó. O 2, ele é a soma dos dois antigos, né? Então, Fibonacci do terceiro número nada mais é do que a soma do segundo número com o primeiro número. Fibonacci do quarto número nada mais é do que do segundo número somado com o terceiro número. E assim vai. Então, o que eu poderia fazer? A gente pode fazer também a função do Fibonacci aqui, né? Posso fazer aqui então, ó. Fazer a função do Fibonacci aqui.
que vai receber o quê? Vai receber o número aqui da sequência, né? Esse é o primeiro, segundo ou terceiro. E ele vai ter que retornar qual que vai ser a soma desses números. Então o que que vai acontecer? Se for o primeiro ou o segundo número, a gente sabe que é 1, né? Então essa aqui vai ser a condição de parada, para ele não ficar infinitamente, né? Falar, ah, do primeiro número é a soma do Fibonacci de 0 de menos 1. A gente não quer isso. Então o que que a gente vai fazer? Se o meu número for 1, ou se o meu número for 2, né? Se eu quiser calcular o primeiro ou o segundo número da sequência, eu vou retornar 1, porque é 1, né? O número. Caso contrário, o que que ele vai fazer? Caso contrário, né? O else, só que eu nem vou precisar colocar o else aqui, né? Porque aqui, ó. Se for 1 ou 2, ele já vai retornar 1 logo de cara. Se ele não retornou 1, é porque já não é 1 ou 2, né? Então ele vai retornar o quê? A soma do Fibonacci de n-1 somado com o Fibonacci de n-2. E com isso eu vou ter o número de qualquer posição da sequência de Fibonacci, né? Então vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos criar, vamos apagar tudo isso aqui, ó, e criar int. Na verdade, a gente pode colocar direto na função mesmo aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, o Fibonacci do terceiro número da sequência. A gente viu que o terceiro número da sequência aqui, ó, tem que ser 2, né? Então vamos ver se ele tá retornando 2 pra gente. Então vamos ver aqui, ó. Terceiro número da sequência é 2. Ah, tá dando certo. Vamos ver agora o quarto número da sequência aqui então, né? É o 3. É, de fato, é o 3, né? Vamos ver aqui agora do próximo número do 5 aqui, né? O 8 no caso, né? Seria o sexto número da sequência. Vamos ver se ele vai dar o resultado certinho pra gente. Sexto número da sequência, 8. Aí, ó, perfeito. Só que aqui ele tá retornando um número só, né? E se eu quisesse imprimir a sequência de Fibonacci? É muito fácil, né? É só fazer o quê? Um for, que ele vai indo do 1 até o número que eu quiser, né? Eu vou imprimir uma sequência aqui de 20 números na sequência, né? Acho que tá um tamanho bom. Aí a cada vez da repetição do for aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai printar aqui pra gente o número da sequência de Fibonacci. Aí, ó, no caso aqui ele vai receber o i, né? Então aqui, ó, a primeira vez que ele rodar vai receber 1, Fibonacci 1 vai imprimir, depois Fibonacci 2, o 3, o 4, e assim a gente tem que ter a sequência inteira. O que tá dando pra gente aqui, né? Olha que beleza, olha que coisa linda. Tudo feito de uma forma muito fácil, né? Aqui, ó, se a gente for apagar todas as linhas que não precisa, se a gente for apagar essa linha, a gente for apagar essa função daqui também, ó. Até na verdade, esses dois aqui, ó, que a gente não chegou a usar, né? Essas duas bibliotecas aqui a gente não usou, a gente fez um script em 3 linhas de código que imprime a sequência de Fibonacci aqui pra gente. Se a gente quiser, é um script bem flexível, né? Eu poderia colocar 50 aqui, ó, que ele vai imprimir pra mim 50 dígitos. Aí, ó, agora tá demorando um pouco mais, ó. Então aqui, ó, por que que tá demorando um pouco mais? Porque pensa aqui comigo, olha aqui, ó. O 20º número da sequência de Fibonacci, ele tem que saber, ele tem que calcular de novo o número de posição 19 e o número de posição 20. Então ele tem que calcular tudo isso aqui de novo. Então se eu quero saber esse 89 daqui, ele teve que calcular isso de novo, que calculou isso de novo, que calculou isso, que tá calculando um monte de coisa de novo desnecessariamente. Então, se a gente quisesse, a gente poderia salvar esses números, né, para ficar um pouco mais fácil. Então, tipo, cada número ele vai calcular uma vez só. Só que isso já entra em uma parte mais competitiva da programação e tudo mais. E como bônus, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa parte da aula daqui para frente é só conteúdo bônus. O conteúdo da aula, de fato, acaba aqui. Então só veja se você quiser. Que seria o quê? Vamos então só criar uma constante aqui pra gente, só pra gente saber quantos números que a gente vai querer escrever, né? Eu só vou criar aqui, ó, uma constante. Vou escrever números da sequência. Então, eu vou querer imprimir, por exemplo, no caso aqui eu coloquei 50 números e já começou a me dar os números negativos, né? Tá dando os números muito grandes. Então, eu vou colocar para imprimir só 40 números. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou duplicar essa função daqui pra gente ver a diferença de tempo, utilizando essa forma de otimizar o script e da forma que a gente tinha feito anteriormente. Então, esse otimizado aqui, eu vou chamar de Fibonacci otimizado. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um array aqui em cima, de inteiros. Então, array eu vou chamar ele de Fibonacci salvos. Então, toda vez que ele calcular o número de Fibonacci, ele vai salvar aqui. Só que é um array, né? Quantos elementos vai ter? Vai ter essa quantidade de elementos aqui, ó. Então, números da sequência. Aqui, no caso, eu vou colocar mais um. E você já vai entender por que eu vou colocar mais um. Que, no caso, resumindo, é porque se a gente tem 40 posição, eu teria sempre que ficar subtraindo o número e tudo mais. E eu não quero ter que fazer isso. Então, por isso que eu vou somar um número aqui, ó. Agora, então, eu criei o array aqui e eu quero falar para o código que não tem nenhum número salvo. Se não tem nenhum número salvo, o que eu vou fazer?
eu vou deixar isso claro para o código, que não tem nenhum número salvo. Então, eu vou colocar -1 em todos os lugares. Então, se ele for, por exemplo, eu quero ver se o Fibonacci do número 5, se ele tá salvo. Ele vai lá e vê no número aqui, ó. Ele vê que tem o -1. O código vai ver, se tem o -1 aqui, é porque eu ainda não calculei esse número, né? Então, eu vou calcular aqui agora e salvar para a próxima vez que eu for precisar. Então, eu vou colocar -1 em todo mundo. Colocando -1 em todo mundo, né? Vai ser só isso aqui que eu vou precisar fazer. Colocar aqui, ó, Fibonacci dos números salvos vai ser -1. Então aqui, ó, de todo mundo aqui, ele vai percorrer o array inteiro e colocar o número -1 no array inteiro. Só para mostrar que a gente ainda não salvou esse número. Então aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai ver. Se for 1 ou 2, ele vai retornar 1. Caso contrário, ele vai ver o quê? Ele vai ver se esse número já foi salvo ou não. Porque pensa comigo, por que ele vai calcular o Fibonacci de número 8 se ele já calculou anteriormente e salvou, né? Ficou mais prático. Então ele vai ver aqui, ó. Se o Fibonacci do número que eu quero calcular, tá aqui, ó, eu vou ver. Se eu já calculei antigamente o Fibonacci desse número, tá aqui, ó, ele vai ver. O Fibonacci desse número, ele é diferente de -1? Porque aqui, ó, pensa comigo, se tem um -1 lá, é porque ele não calculou nenhuma vez. Mas se não tem o -1 lá, quer dizer que ele já calculou esse Fibonacci uma vez. Então eu não preciso calcular de novo, é só eu pegar esse número de lá, né? Aqui, ó. Se eu já calculei uma vez, se ele é diferente de -1, quer dizer que eu calculei e salvei aqui anteriormente. Então eu tenho que só retornar esse número daqui, ó. É só isso que eu tenho que fazer. Eu já calculei anteriormente, eu não preciso me preocupar em calcular de novo. Caso contrário, caso eu não tenha calculado, ou seja, caso o Fibonacci do número seja -1, o que vai acontecer? Eu estou calculando pela primeira vez na minha vida. Pela primeira vez na história do código, ele está sendo calculado. Então eu tenho que calcular do zero, né? Então eu vou colocar aqui, ó, int, valor vai ser quem? O meu Fibonacci, né? O meu Fibonacci vai ser justamente esse daqui, ó. Então, eu vou calcular o Fibonacci, colocar essa variável e falar, opa, agora eu já calculei esse Fibonacci uma vez, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar ele na variável para futuramente, se eu precisar, eu só poder pegar daqui, né? Para ficar bem mais fácil. Então, aqui, ó, eu vou salvar e depois que eu salvar o valor aqui, né? Eu vou retornar ele. E com isso, o nosso código fica mais otimizado. Eu já vou mostrar um desenho aqui de mais ou menos como que ele vai ficar. Mas vamos só fazer uma comparação. Vamos só colocar aqui, ó, para você mostrar essa quantidade de números da sequência. Vamos colocar aqui, ó, para você mostrar 30 números dessa sequência. Vamos ver o tempo que está demorando do jeito que tá. No caso aqui, ele tá dando um problema, né, para criar esse array daqui, justamente por causa desse não segue daqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu, ao invés de colocar isso aqui como uma variável constante, eu vou colocar ele como se fosse um macro. Então eu vou criar esse macro daqui, ó. Vou deixar desse jeito daqui, ó. Ao invés, então, de criar uma variável constante chamada numSeg, eu tô criando um macro chamado numSeg. A única diferença é que ao invés de ser uma variável, ele vai literalmente, toda vez que aparecer esse nome daqui, ele vai substituir por 30. Então na visão do código, aqui não está escrito o nome da variável mais 1. Na visão do código está escrito 30 mais 1. É só isso que vai mudar. Aí com isso o código já vai estar rodando. Então vamos verificar aqui, ó. Ele deu pra gente relativamente rápido os números, né? Vamos colocar então aqui, ó, uma sequência de 40 números. Vamos ver aqui como que ele tá mostrando. 40 números. Opa! Tá vendo que agora a gente já pôde ver o código sendo criado de pouco em pouco? Vamos aumentar aqui ó, um pouquinho mais. Vamos colocar 45. Vamos ver aqui, ó. 45 tá aqui, ó, de pouco em pouco. Olha aqui, ó. Tá vendo que tá demorando mais esses últimos números aqui, ó? Opa! Aí, ó. Tá vendo? Ele já demorou um pouquinho mais aqui, ó. Agora, então, esse aqui é o nosso script antigo, né? Agora vamos ver o nosso script otimizado. Vamos ver aqui, ó. Agora eu só estou substituindo a função pelo otimizado. Vamos ver se ele é mais eficiente. Eu vou executar aí. Ele acabou ficando na mesma velocidade, né? É porque eu cometi um erro aqui que eu não tinha visto antes. Eu fiquei um tempo aqui debugando o código, né? Testando. Foi justamente nessa parte aqui, ó. Porque ele não tá chamando o Fibonacci otimizado. Ele tem que chamar o Fibonacci otimizado, né? Pra dar certo, né? Agora, olha a diferença de tempo que vai dar aqui, ó, utilizando o Fibonacci otimizado. Tá vendo? Ele sai instantâneo. Porque o que tá acontecendo? Vamos fazer uma comparação aqui de novo, ó. O anterior aqui, ó, ele tá calculando tudo na hora. Tá tendo que calcular tudo de novo e tá demorando. Tá demorando aqui, ó, bastante para achar, principalmente esse último número aqui, ó, demorando bastante tempo. Enquanto o otimizado, ele tá entregando pra gente quase que tudo instantaneamente, né? Aí, ó. Até se aumentar aqui, ó, vamos supor aqui, ó, que eu aumentei para 80. 80, ele vai aí, ó, dá uns números negativos aqui pra gente, né? Por causa que tá quebrando, né? O inteiro. O int não tá conseguindo guardar tudo isso. Só que ele tá dando resultado bem rápido pra gente, né? Se a gente conseguisse colocar aqui, ó, um long pra ele dar uns números maiores aqui pra gente.
ele ainda tá dando os números negativos aqui, né? Por causa dessa função daqui, ó. Por causa desse array daqui, né? Porque ele tá ainda com int, né? Eu tenho que mudar isso aqui, ó. Porque ele tá tentando salvar um número grande aqui, só que como o int não suporta, ele fica negativo. Na verdade o problema tá aqui, né? Porque eu tô guardando o valor ainda inteiro. Esqueci de modificar todos os inteiros. Aí agora, ele... Nossa, agora ficou bom, hein? Tá dando os números aqui grandes pra gente. Tudo positivo, né? Se tá certo, eu não consigo dizer com certeza. Mas olha aqui que velocidade que tá dando pra gente. Tá dando uns números muito rápidos pra gente. Mas com 120 dígitos, aí já estoura o long long. Porque na verdade, o que que tá acontecendo? Qual que é a diferença desse Fibonacci daqui para esse otimizado daqui? O que acontece é o seguinte, vamos fazer um teste simples aqui, ó. Como que ele tá calculando essa sequência daqui, ó? Ele tá pegando Fibonacci de 1, ele vai lá e vê. Ah, o Fibonacci do primeiro número é 1, então eu vou colocar 1. Não tem problema. Fibonacci do segundo número. Ah, também é 1, né? Então eu vou colocar 1. Fibonacci do terceiro número. Fibonacci do terceiro número é o Fibonacci do segundo mais o primeiro. Então aqui, ó, eu vou colocar um tracinho aqui em cima para toda vez que ele calculou um Fibonacci. Então, para um ele calculou uma vez o Fibonacci, para esse aqui ele calculou uma vez, para esse aqui ele calculou uma vez, mas para calcular ele precisou calcular de novo esse e esse. Então, certo, né? Agora vamos calcular o Fibonacci do quarto elemento aqui, ó. Quarto elemento nada mais é do que o Fibonacci de 2 junto com o de 1. Mas o Fibonacci de 2 precisa calcular o Fibonacci de 1 e do segundo elemento aqui de novo, né? Então aqui, ó, ele teve que calcular isso aqui de novo. Agora o Fibonacci do quinto elemento. Então, para calcular, eu esqueci de colocar tracinho no 3, né? Para calcular esse Fibonacci daqui, ele teve que calcular esse e esse de novo. Mas para calcular esse terceiro, teve que calcular esse e esse. Mas para calcular esse, ele teve que calcular esse e esse. E para calcular ele de novo, teve que calcular mais 2 vezes. Olha aqui o tanto de vezes que ele tá calculando esse Fibonacci daqui. Olha aqui o tanto de vezes que ele calculou o Fibonacci 2. Tá vendo que não precisa disso? Esse que era o problema daquele algoritmo lá. Aí, o que que eu fiz do otimizado? A única coisa que eu fiz foi o quê? Ah, você calculou esse Fibonacci daqui, ó, não tem problema. Porque eles calculam muito rápido, né? Porque ele só fala, é 1. Então não tem problema ficar calculando toda vez. Só que olha esse 2 aqui, ó. Esse 2 já dá um pouco mais de trabalho, né? Porque tem que chamar a função de novo. Esse 3 tem que chamar a função, que chama a função. Dá muito trabalho isso aqui pro código. Para número pequeno, como esse Fibonacci de 5 aqui, não tem problema. Mas imagina, por exemplo, esse 8. Esse 8 chama o 5, que chama o 3, que chama o 2, que chama o 1, tá vendo? Ele fica chamando um monte de coisa. Imagina o de elemento 40. Tá vendo por que ele demora tanto? Então, o que foi que eu fiz naquele otimizado? Eu só fiz assim, ó. Você calcula o 2 e salva. Aí você, da próxima vez, quando você for calcular o 3, ele vai falar, ah, calculou 2. Aí no 2 aqui, você vai ver, ah, eu já calculei uma vez. Então, eu vou só pegar dessa vez que eu já calculei e fica mais rápido. É isso que tá acontecendo aqui, ó. Ele tá vendo. Se é a primeira vez que ele tá calculando, ele vai calcular, aí ó, calculou certinho e salvou o valor aqui, ó. Eu falei, ah, Fibonacci de n, que por exemplo, Fibonacci de 3 aqui, ó, do terceiro elemento, que é o 2, né? Eu tô salvando aqui, ó. Beleza, salvei. E da próxima vez? Vamos supor que lá mais pra frente, ele pediu pra calcular o Fibonacci de 2 de novo. Aí depois ele vai ver aqui, ó. Fibonacci aqui de 2. É diferente de menos 1? Ah, não é diferente de menos 1. Porque anteriormente eu tinha salvo o 2 aqui. Aí ele vai ver, ah, então você já calculou anteriormente e você já salvou, né? Então eu vou só pegar dessa vez que você já calculou anteriormente. É isso que está acontecendo. Se eu já calculei uma vez, eu calculo, salvo e depois para frente eu reutilizo isso de novo. Isso aqui é uma técnica de programação competitiva e o nome dessa técnica é programação dinâmica. Mas isso fica só como curiosidade mesmo. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade, se você ficou até aqui. Qualquer dúvida, seja do conteúdo da videoaula mesmo ou na curiosidade, nesse bônus, né? Pode perguntar aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E até a próxima videoaula.